Amém? Amém. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. A paz. Bom, quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo na carta de Judas, versículo de número 11. Todos acharam? Amém. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Em algumas Bíblias já está Coré. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que estão aqui. Obrigado por esse dia que nós tivemos hoje, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando aqui. O Senhor venha se revelando a nós na Tua Palavra, Senhor. O Senhor nos traga luz para aquilo que nós vamos ouvir aqui. Que o Senhor possa nos orientar e nos guiar através da Tua Palavra, Senhor. Senhor, que nós possamos estar atentos, de ouvidos abertos e voltados à Tua Palavra aqui neste momento, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Judas aqui não é o Iscariotes, é o irmão de Jesus, irmão de Tiago, e ele escreveu essa carta aqui porque existia muita confusão espiritual, muita depravação moral no tempo que ele escreveu essa carta, e a linguagem dessa carta é uma linguagem um pouco dura. Ele dá uma apertada aqui no pessoal e não é para menos, né? Ele está combatendo aqui questão de falsos profetas, várias coisas aqui interessantes. E esse versículo, ele está falando de três caras. Ele está falando de Caim, de Balaão e de Corá, que em algumas Bíblias, como eu falei, está Coré. Eu li na Nova Almeida atualizada e eles colocaram como Corá. E esse versículo aqui gerou três mensagens, e essa é a primeira, que é a mensagem sobre o Caim. E essa série de mensagens eu chamei de O Caminho, e essa primeira vai ser o Caim, o caminho da rejeição. Aí as outras duas, quem viver verá. Bom, Caim todo mundo conhece, todo mundo sabe, o que ele fez, e ele é bem famoso por isso, Primeiro assassinato da Bíblia, Então ele normalmente é lembrado por isso. Porém, quando a gente pega ali em Gênesis 4 traz muita coisa. Matar foi uma das coisas que ele fez. Ele fez muitas outras coisas, e eu tenho inclusive li um livro que chama A Síndrome de Caim, onde Diz que foi a maior mortandade da sim, história, exato. Matou um quarto da população. Matou mais que o Hitler. Mas brincadeiras à parte, o que ele fez, não foi só matar foi uma consequência daquele caminho que ele estava seguindo, E hoje eu quero entrar nesse caminho. E nós temos vários caminhos, Que a nossa vida é feita de caminhos. E tudo que a gente faz é por conta de um caminho que a gente escolheu traçar ou trilhar, Então, para você entender que caminho é importante, qual é o caminho que eu tenho seguido? O caminho que vai me levar a Cristo ou outro caminho? Então a gente tem que ficar atento a isso, a questão do caminho. E muitas vezes a gente se depara com escolhas, e escolhas que vão definir qual é o caminho que a gente vai trilhar, Às vezes a gente está passando por alguma situação na nossa vida e que a gente precisa decidir, ou eu faço isso ou eu faço aquilo, Então por isso que é importante a gente saber qual é o caminho. E a Bíblia, ela sempre explica ela mesma, Então qual é o caminho que nós devemos seguir? João capítulo 14, versículo 6 fala: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus ele falou o que aqui? Que ele é o caminho,
Na sexta-feira, lá no nosso grupo, a gente falou sobre o quê? Sobre os dois caminhos, né? O estreito e o largo. E aqui, praticamente uma continuação, né, do que a gente falou na sexta-feira lá. Então a Bíblia ela dá uma mensagem, um versículo aqui que é muito claro o que a gente tem que seguir. E aí a pergunta que fica é o quê? Por que a gente não faz? Se Jesus falou isso, que Ele é o caminho. Por que a gente ainda insiste em escolher coisas que não são o caminho de Jesus? Né? Então esse é um problema. O mundo sempre vai falar que existem vários caminhos que te levam à salvação, mas não é bem assim. Jesus falou, eu sou o caminho, então é Ele, não tem outros caminhos que vão te levar, é só um caminho que te leva, certo? Então a gente tem que tomar cuidado. Se você ouviu algo diferente disso, corre, porque pode ser que está ouvindo coisa errada por aí. Pensando nesse versículo, a gente já podia encerrar por aqui, né? Porque ele já fala tudo que a gente tem que fazer. Mas, como eu disse, Caim tem bastante coisa para nos contar aqui nessa noite, né? A gente pode se perguntar por que seguir um caminho diferente do de Jesus, né? E uma das coisas que aconteceu com Caim aqui, ele escolheu o caminho da mentira, né? E quem é o pai da mentira é o diabo. Então, se a gente seguir pensando lá em João 8,44, fala, vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Então ele fala aqui que quem é o pai da mentira. E Caim escolheu esse caminho. E o mentiroso, ele tem o que? Ele tem as táticas que o inimigo dá para ele distorcer as coisas e distorcer a verdade. E a verdade também está naquele versículo. O que é a verdade? Também é Jesus, né? É triste dizer, né, que infelizmente essas coisas têm sido eficazes nos dias de hoje, né? Muitas pessoas seguem por esse caminho. E é por isso que Judas já dizia, ai deles porque seguiram o mesmo caminho de Caim. E movidos por ganância caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Então aqui Judas já previa que a gente ia seguir esse caminho. Um caminho que às vezes não levasse a Deus. Um caminho que não nos guiasse para Deus. Pensando nisso, eu quero trazer 3 pontos. E um detalhe sobre Caim. Caim ele é o tipo do homem natural religioso. Porque ele acha que fazendo as coisas do jeito dele, ele vai alcançar a Deus. Mas ele estava enganado, né? E a Bíblia vai nos mostrar isso. A história de Caim está em Gênesis 4, de 1 a 16. E lá a gente pode ver os passos que Caim foi levando durante sua empreitada, né? E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui nessa noite é que o caminho de Caim nos leva à ira contra Deus, né? Então quando a gente olha lá em Gênesis de 4, de 1 a 16, vai começar a contar um pouco desde o nascimento dos dois. Então eles nasceram, primeiro nasceu Caim e depois nasceu Abel. Se você for pesquisar e entender um pouco, em alguns teólogos, alguns estudiosos aí, dizem que eles poderiam ser até gêmeos, né? Por conta da palavra que é usada ali no original, daria a entender que nasceu um e logo depois já nasceu o outro. Mas isso ninguém conseguiu cravar ainda, porque a Bíblia não fala isso, então é só especulação. Quando eles nasceram, eles moravam aonde? Eles moravam ali nos arredores do Éden. Eles foram expulsos do Éden, do jardim, mas viviam naquela região, né? E aí eles foram crescendo. Gênesis 4:2 fala do nascimento deles, né? Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Então aqui definiu a profissão dos dois. Então cada um seguiu uma coisa. Alguns dizem que Caim acabou seguindo o próprio caminho do pai, porque o pai também trabalhava com a terra, né, naquela época, e o outro seguiu outra situação. Quando eles foram expulsos do Éden, o que Deus falou para a mulher? Que o primogênito, né, seria aquele que iria pisar a cabeça da serpente.
Então, quando Caim nasce, provavelmente Eva pensou, nasceu aquele que vai destruir a serpente. Então, vamos imaginar assim, Caim devia viver uma vida onde ele tinha o ego dele sempre inflado. Por quê? Porque Eva devia falar para ele, nossa, você é o cara que Deus falou que vai resolver. Porém, ela não sabia quem era, né? E quanto tempo ainda ia demorar para chegar o cara que ia resolver esse problema. E aí, chega em Gênesis 4:3, que fala, aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então aqui, eles já eram grandes, já estavam ali trabalhando nas suas profissões que eles escolheram, e Caim leva a sua oferta. Gênesis 4:4 fala, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Então, quando Abel entrega a sua oferta, Deus gosta. Mas qual que é o detalhe das duas ofertas? Um levou das primícias, o melhor, e o outro foi lá e levou qualquer coisa, né? E quando a gente olha em Colossenses 3:23, ele fala, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Então, quando Caim leva a sua oferta, imagina assim, ele tinha uma plantação e tinha um estoque, foi lá, passou lá, pegou algumas coisas e levou para Deus. O outro não, o outro foi lá, cuidou do carneirinho lá, matou ele, era o melhor carneirinho dele e levou. E isso, quando ele faz essa oferta, o que acontece? O Senhor fala para ele assim, que não aceita a oferta dele, que é o que está em Gênesis 4:5, mas de Caim e de sua oferta não se agradou, e Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então aqui, quando ele fala que ficou muito irritado, o que aconteceu com Caim? Caim, ele fez uma coisa que não era aquilo que o Senhor esperava, e você vê um detalhe aqui, que mesmo depois de terem sido expulsos do Éden, Deus ainda continuava indo ter momentos com eles. Então, olha como que a humanidade começou a se perder no meio do caminho. Então eles tinham ainda um relacionamento com Deus, porque Deus fala direto com ele aqui, né? Eles tinham esse relacionamento próximo, mesmo não estando ainda dentro do Éden, do jardim. Eles ainda tinham esse relacionamento. Então, muito provavelmente, eles sabiam o que eles deveriam ofertar para Deus. A Bíblia não dá esse detalhe exato, mas vendo a palavra que é usada para descrever a oferta de Abel, a gente já entende que alguma coisa ali Deus deve ter explicado para eles, se eles fossem fazer um tipo de oferta. Porque como que surgiu isso na mente deles, né? Vamos fazer uma oferta? Se até aquele momento Adão e Eva nunca falou que eles tinham feito isso, né? Então, em algum momento ali, desse intervalo aí entre sair do Éden e continuar a vida ali, eles tiveram alguma coisa. E Abel, ele fez o que? Ele seguiu o caminho do coração dele que levava ao Senhor. E ele levou essa oferta, que era uma oferta do que? De sangue. Que depois, mais para frente, a gente vai começar a entender, né, na Bíblia o que é a oferta de sangue, o que é ter esse primeiro, o melhor ali para entregar para Deus. E Caim, ele faz essa rejeição, ele faz de outra forma. Então, ele quer ditar as regras. Então, quando Caim faz essa oferta dessa maneira, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo da maneira dele e não da maneira que Deus gostaria de receber. Então, esse é um detalhe aqui importante. Então, a rejeição dele começa por aí, porque ele deixa de fazer aquilo que Deus gostaria de receber para fazer alguma coisa da maneira dele. Por isso que ele é o cara que acredita em Deus, mas quer seguir a vida fazendo as coisas da maneira dele. Eu vou congregar da minha forma, eu vou fazer as coisas da minha forma, mas eu vou chegar em Deus. Mas não é bem assim. Então a própria Bíblia aqui, bem no começo, já dá esse detalhe. E Caim, ele não entendeu qual foi o motivo de Deus rejeitar a sua oferta. Então, ele, com esse coração dele pecaminoso, ele entendeu o quê? Que Deus estava sendo errado com ele, injusto. Porque ele tinha o quê? Tinha em mente que,
eu fui lá e peguei e ofertei, então tá tudo certo. Então a gente pode ficar ali ok, né, nesse culto a Deus aqui. Mas não foi isso. E isso mostra o quê? Que não dá para a gente fazer as coisas por fazer. Chegar e entregar a Deus qualquer coisa, porque Ele não vai aceitar. E a Bíblia está sendo clara aqui, que não adianta eu chegar e entregar alguma coisa para Deus, se isso não está sendo o meu melhor, se eu não estou me dando o meu máximo para fazer as coisas. Porque muitas das vezes a gente fica naquele batidão das coisas e vai fazendo, vai entregando, vai fazendo, vai entregando, vai fazendo, vai entregando, mas a gente às vezes está fazendo de qualquer jeito, está fazendo igual Caim, fazendo de qualquer jeito, entregando de qualquer jeito e querendo ter a mesma bênção que o irmão teve. E aí fica a pergunta: eu vou ver o irmão tendo uma bênção, eu vou querer matar o meu irmão também? Porque eu entreguei uma coisa e não tive a mesma bênção? Então a gente precisa começar a pensar nessas coisas, porque Deus não está se importando com a quantia numérica das coisas, não é isso que Ele se importa. Ele se importa com o quê? Ele se importa com a qualidade, com aquilo que você colocou, a sua intenção, é o seu coração. É isso que vai dizer para Deus se foi bom ou se foi ruim. Porque quantas vezes no Novo Testamento lá, a gente não tem a mulher lá que entregou a única moedinha que ela tinha, né? Então, para ela aquilo era o tudo, era o máximo dela, e foi a melhor oferta que Jesus recebeu. Então, muitas das vezes não está ligado ao valor, mas em si na intenção. Por isso que a gente precisa sondar o nosso coração, porque o nosso coração ele vai fazer a gente, às vezes no dia a dia, querer entregar as coisas. Ah, eu estou entregando aqui, mas tá bom já, né? Já tá tudo certo. Tá ok, mas às vezes não tá, porque eu estou entregando por entregar. Estou fazendo por fazer. E não é isso que Deus quer. Deus ele está esperando outras coisas da gente. E a gente fica nessa questão de insistir no erro. Alguns comentaristas, né, e teólogos falam o quê? Que não aceitou porque ele foi lá e deu das coisas da terra, né, vamos dizer assim, e o outro deu o cordeiro. Mas não é isso. Isso é um engano, porque depois, mais para frente, alguns tinham que dar o dízimo, né, dessas coisas que eram produzidas na terra. Então não é porque era da terra, é porque foi a forma que foi feito. E aí, pensando nisso, Deus pergunta, né? Qual é o tipo de oferta que a gente tem feito para o Senhor? O que a gente tem levado para o Senhor nesses dias? A gente tem levado das nossas primícias ou a gente tem levado qualquer coisa que está no nosso estoque? Né? Porque às vezes a gente quer as coisas e está entregando e quer receber, mas a gente não está entregando aquilo que vai nos dar direito a receber alguma coisa, né? Então isso é um exercício aí importante para a gente fazer na nossa mente, pensar se a gente está de fato entregando aquilo que Deus espera ou estamos entregando qualquer coisa, né? Eu vou bater bastante nisso de entregar qualquer coisa, de entregar o que Deus quer, porque depois vocês vão ver mais para frente. Então, eu entreguei qualquer coisa, Deus vai me rejeitar, da mesma forma que Ele rejeitou Caim. E aí depois eu não posso levar isso para frente, colocar isso para frente, porque eu posso ter um problema, né? Então, vou matar o meu irmão? Vou fazer alguma coisa de errado com o meu irmão? Não posso. E falar dessa forma às vezes parece ser pesado, mas é a realidade. Às vezes matar na intenção. Exato, até escrevi aqui que ela falou, às vezes matar na intenção. Eu até falei aqui que a gente está na questão do Sermão do Monte, né? Inclusive, né? Lá Jesus subiu a régua das coisas, e o assassinato lá é você pensar mal do irmão, pensar com a intenção às vezes de matar. Pode ser que você não faça o ato consumado ali, mas a gente precisa vigiar nesse sentido. Exato.
Porque quando a gente olha, né, para essas questões, a gente tem que pensar assim, Jesus veio, né, não veio para revogar a lei, ele veio para subir e subir muito. E a gente olha algumas coisas, e aí? Não matar é uma delas. Então, estou fazendo alguma coisa que está matando meus irmãos? Em mente, né, em pensamento. Então, eu tenho que ficar atento a isso. O segundo ponto que esse caminho de Caim nos leva a rejeitar as palavras de Deus. Em Gênesis 4:6, depois que tudo isso aconteceu, Deus fala, né? Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? Por que essa cara fechada? Então Deus está questionando a atitude de Caim, porque Deus quer entender, quer que ele coloque para fora aquilo que ele está sentindo, porque Deus sabe o que ele está sentindo, e Deus sabia aonde aquilo ia levar Caim. Então Deus estava fazendo o quê? Dando a chance de Caim se redimir. E essa é a primeira vez que ele já está dando a chance, vai dar mais uma chance depois. Então ele está falando para Caim: você tem certeza que é isso que você quer fazer? É esse o caminho? E aí Caim faz o quê? Não aceita. Aí Gênesis 4:7 fala: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Ou seja, Caim sabia o que era certo e mesmo assim ele fez o errado. Então aqui Deus está falando que Caim sabia o que era certo. Então, quando ele se compara com o irmão ali naquele momento, ele está fazendo o quê? Uma comparação errada, porque ele sabia o que era certo e não fez. Quantas as vezes que a gente sabe o que é certo e a gente não faz também? E mesmo assim a gente quer se comparar com quem fez certo, porque a gente tem essa síndrome aí, né? Igual eu falei lá do livro. Mas se você fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então Deus já falou para ele: você sabe o que é certo, você não quer fazer o que é certo, então você já sabe o que está te esperando. Então ele já falou: está te esperando na porta, né? E o que a gente pensa de porta, né? A gente falou também sexta-feira lá em casa. Deus queria que Caim se arrependesse. Deus queria que Caim falasse assim: não, Deus, eu fiz errado, minha atitude não está certa, quero me redimir, quero mudar essa situação. Na próxima vez eu vou fazer o que é certo. Mas o que Caim fez? Caim insistiu na situação dele. Então, quando Deus fala assim: se você fizer o que é certo, não é verdade que será aceito, ele está falando assim: Caim, é simples, faz o que eu falei e está tudo certo. A gente vai resolver esse problema, mas não queira fazer da sua maneira, porque quando eu faço da minha maneira, o que está me esperando? É o pecado, é o problema, e isso vai ser aquela bola de neve. Cada hora vai começar a apertar mais, e aí eu vou entrar numa situação que eu não vou sair mais, que é o que vai acontecer com esse cidadão aqui. E Deus, ele está falando para ele que se ele continuar nesse caminho, ele vai cair nas mãos do pecado, que é o que vai acontecer. Então imagina assim: a gente está num caminho, chega numa bifurcação, eu tenho o caminho A e tenho o caminho B. O caminho A vai me levar para Deus, e o caminho B vai me levar para onde o meu coração está me dirigindo naquele momento, se eu sou o Caim, né? E ali na entrada do caminho B, quem está esperando ele? É o pecado. E quantas as vezes o Espírito Santo, na hora que a gente está nessas bifurcações que a vida apresenta para a gente, quantas vezes que o Espírito Santo está ali e fala para a gente: não é por aí, não é assim, não faz isso. E a gente, não quero saber, e vai e faz o errado. Então, o Espírito Santo nos orienta quanto a isso, para a gente não fazer o que é errado, não seguir no caminho daquilo que é errado. E seguir pelo caminho B é mais fácil, muitas das vezes. E é aquilo que está lá em Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição.
e são muitos os que entram por ela. Então Caim, ele escolheu esse caminho, o caminho de entrar pela porta larga. Ele foi ali direto, passou da porta, andou no caminho largo, quis viver a vida bem. Já cumpri minhas obrigações com Deus, fiz a minha oferta e dá tudo certo. E estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E a vida, lembra lá aquele versículo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é Jesus também. E são poucos que o encontram. Então, quando eu chego numa bifurcação na minha vida, igual Caim estava aqui com Deus, eu tenho que me decidir. E muitas das vezes eu não me decido para ir pelo caminho que eu devo ir, que é o caminho de Deus. Eu vou por aquele que eu acho que é o melhor. João, quanto mais coisas envolvidas tiver nessa decisão, nessa encruzilhada, mais difícil vai ser e mais a pessoa vai puxar para ela. Sim. Né? Porque é interesse. Sim. Né? Existe o interesse, os diversos interesses, né, nossos, de mundo. Né? Então isso é complicado. Sim. Né? Exatamente. E aí a pergunta que fica: quais são as decisões que eu tenho tomado ao longo da vida? São decisões para o caminho A ou para o caminho B? Né? O que eu tenho feito? E aqui até eu coloquei, né? As coisas são simples igual 2 mais 2. Vai dar 4. Então, seguir o caminho de Jesus é o que está na Bíblia, é o que está falando que é o que tem que ser feito. Mas a gente quer correr pelo outro caminho, né? Quer andar fácil, quer fazer fácil. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado. E é o que o diabo quer. Ele quer que você ande no caminho largo. Porque aí, ali ele domina. Ali é o caminho dele. É onde ele nada de braçada, né? O cara vai tentar fugir, vai tentar sair, não vai conseguir. Porque cada vez ele vai se afundando naquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está decidindo alguma coisa. Vou fazer isso ou vou fazer aquilo? Vou seguir assim ou vou seguir assado? Porque é aí que as coisas vão fazer a diferença na nossa vida. Quer que você seja autossuficiente, né? Exato. Impressionante, né? Exatamente. Ele quer que você siga aquilo que ele plantou na sua vida. Porque muitas das vezes você está lá, com o escudo baixo, o dardo te acerta, você acha que vem de Deus aquilo que você está sentindo, e você vai e faz aquilo e faz errado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E então aqui a lição é: a gente tem que, quando tiver decisões, ouvir o Espírito Santo. Porque se a gente não ouvir, né, a gente vai estar indo por um caminho errado. Porque Jesus, quando ele foi embora, o que ele falou? Vou deixar com vocês quem? O Espírito Santo. Para quê? Para essas horas. Ele que habita em nós o tempo todo aqui. Ele que está com a gente o tempo todo aqui. Ele que quer nos ajudar. Mas muitas das vezes a gente ouve outras vozes que não a voz do Espírito Santo. E aí a gente cai nas armadilhas. Então a gente tem negligenciado muitas vezes o Espírito Santo na nossa vida. Então a gente precisa pensar nisso. O terceiro ponto é que o caminho de Caim nos faz pecar mais ainda, né? Então, depois que ele escolheu esse caminho aqui de seguir pecando, vamos dizer assim, a gente vai passar para a parte do versículo 8. No versículo 8 ali, o que ele fala para Abel? Vamos ao campo. Quando ele fala vamos ao campo, imagina que naquela época Adão e Eva não tinham só os dois de filho mais, né? Já devia existir várias famílias e o foco fica nos dois aqui. Então, quando Caim chama Abel para o campo, ele está fazendo o quê? Vamos para onde eu domino. Vamos para a minha área. Porque lá eu sei aonde eu posso fazer alguma maldade com você e que ninguém vai ficar sabendo. E que ninguém vai ver. Então, Caim conhecia o local. Ele teve tempo, entre a última conversa dele com Deus e fazer o que ele fez, ele teve tempo do quê? De maquinar, estruturar toda essa situação. E aí faz verdadeiro aquele ditado, né? Que a mente vazia é a oficina do diabo. Por quê? Porque o diabo, quando a gente não está nas coisas de Deus, ele se aproveita disso para colocar ideias na nossa cabeça,
E aqui no caso de Caim, ele colocou ideias para quê? Para ele acabar com o irmão. Por quê? Porque o irmão, na visão dele, de toda aquela situação, o irmão tinha sido melhor que ele. E ele tinha toda essa questão de que ele era o primogênito, ele era o melhor, né? Estou imaginando aqui. Então ele vivia com isso na cabeça, com essa situação. E imagina na cabeça dele, pô, o meu irmão foi melhor do que eu. Então eu não posso ser assim. Eu tenho que ser melhor do que ele. Eu que sou o primogênito, né? Eu que posso mais. Mas não é assim que funciona, né? Porque era a escolha errada. Então, os pensamentos de Caim, eles vão além de uma simples irritação. Ele tá vivendo uma vida ali que já tem várias situações acontecendo. Então ele já sentiu a necessidade de se vingar do irmão, né? Então ali já gerou toda essa questão de traçar uma estratégia para resolver a vida. Você vai ler Provérbios 12? Não. Posso ler? Pode. Provérbios 12, 20 a 22. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria têm os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal o acompanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Exato, né? Fraude no coração, interessante. Então aqui, quando a gente vê que ele fez esse plano, então ele já teve falta de compromisso com Deus, até aqui, né? Porque foi a hora da oferta, que gerou a ira, depois a inveja e o orgulho. Então, vê que uma coisa vai puxando a outra. Aí, Gênesis 4:8 fala, Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, fez todo o plano, levou o irmão para longe de todo mundo e resolveu a parada ali, né? Matou o irmão. E esse é o ponto crucial aqui. Porque aqui, ele já chegou num ponto onde dificilmente ele tem volta. Porque ele já consumou o pior de tudo, que foi matar, né? O irmão dele. Então ele colocou em prática todo aquele plano que ele teve, né? Ele planejou tudo, foi lá e executou. E muitos pecados são assim, né? A pessoa, ela pensa em pecar, ela vai para um lugar escondido e faz o pecado, né? Então, tem pecados que não, a pessoa faz de qualquer jeito e não está nem aí. Mas alguns ela pensa e ela executa, pensando que ninguém está vendo. E se ninguém está vendo, não vai acontecer nada. Mas sempre tem alguém que está vendo, né? Então, assim, quem acha isso tá enganado. Porque não dá para fazer nada sem que Deus saiba, né? Então é uma coisa a se pensar. Então quando a gente faz isso, a pessoa que vai pecar e que quer se esconder, ela faz o quê? Ela vai para a zona de conforto dela. Ela quer ir para um lugar onde ela se sente confortável, onde ela vê que nada de mal vai acontecer com ela, porque ela está num ambiente seguro, falsamente seguro, né? Porque o pecado vai ficar batendo na cabeça dela. E quem que vai ficar batendo na cabeça dela? O Espírito Santo. E Caim, ele estava tão envolvido e tão direcionado para o pecado, que aí em Gênesis 9, Deus chega lá e fala com ele, onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu, não sei, por acaso eu sou o seu guardador? O guardador de meu irmão? Então, Deus questiona Caim sobre Abel, não porque ele não sabia, ele sabia já o que tinha acontecido. Tanto é que depois ele vai falar, o sangue do teu irmão está clamando na terra e tal. E Deus, de novo aqui, dando a oportunidade para que Caim falasse o pecado que ele cometeu. Mais uma vez, Deus, com a sua infinita misericórdia, dando a oportunidade do pecador se arrepender. Mas o pecador faz o quê? Quer continuar.
Ele não quer sair desse negócio, ele quer continuar vivendo naquilo, porque ele quer sustentar toda a história que ele já construiu. Porque o cara que faz a coisa errada, às vezes, ele tem isso. Ele começa um negócio errado e ele vai fazendo várias coisas erradas na sequência e vai continuando naquele mundo errado até que uma hora ele não tem mais para onde correr, ele não tem mais o que fazer. E aí, se ele fizer uma coisa X, vai afetar na Y que ele já fez e assim por diante. Então, cada coisa que ele vai fazendo no meio do caminho de uma situação que ele começou, ele vai aumentando mais ainda. Então, é por isso que eu falei que o caminho de Caim faz pecar mais ainda, porque um pecado vai trazendo o outro, uma coisa vai puxando a outra, e é normal, porque o cara, para sustentar uma situação, ele precisa continuar fazendo outras coisas. Então, é uma coisa que nunca vai acabar, porque se ele não se arrepende, acabou. Ele vai continuar toda hora fazendo uma coisa nova para suprir, porque cada hora vai acontecer uma coisa que vai fazer ele pecar de novo. Porque enquanto ele não se arrepender e reconhecer o que fez errado, ele não vai sair disso. Por isso que a gente, quando a gente vivia longe de Cristo, a gente às vezes vivia fazendo várias coisas erradas, porque uma coisa errada levava a outra. Só que o dia que a gente falou assim, eu me arrependo, eu tenho que me arrepender de verdade, porque aí eu tenho que mudar o meu caminho, eu tenho que fazer a curva. Conversão. Exato, porque eu estou seguindo num caminho que me leva para o pecado, eu tenho que convergir e ir para o caminho que me leva para Deus, né? Então, é mais uma coisa. João Batista falava isso, Jesus falou isso, é isso que tem que ser feito, arrependei-vos. E aqui Deus está falando para Caim, arrependei-vos. E Caim falou o quê? Eu sou o cuidador do meu irmão? Era eu que tinha que tomar conta dele? Quem tinha que tomar conta dele não era você? Tipo assim, jogando a responsabilidade para Deus. Ou seja, quantas as vezes que a gente faz as coisas erradas e ainda fala assim, pô Deus, mas você que me colocou nessa situação. Isso mesmo é desculpa do pai. Né? Por que não fiz nada de errado? Eu não sou eu que estou fazendo coisa errada. Então, quando a gente está nesse caminho do pecado, é isso. É coisa errada atrás de coisa errada, situação atrás de situação. Enquanto eu não me arrepender, eu não vou resolver. E Deus sempre dá oportunidade. Sempre dá oportunidade. Né? Então a gente tem que ficar atento a isso. E a gente não pode jogar a responsabilidade para Deus dos nossos atos. Quem fez a escolha foi a gente. Eu escolhi seguir o caminho A ou o B. E se eu escolhi o B, que é o caminho do pecado, eu tenho que arcar com as consequências. Né, João? E nem do outro, né? Porque é muito comum você transfere. Exato. O problema é seu. Exato. Aqui ele transferiu para Deus ainda a conta, né? Pior ainda, né, João? Põe na comanda de Deus aí, porque na minha comanda não tem nada. Foi a mulher que tu me deste. E ela falou que foi a serpente. E aí vai. A serpente, né? Então, Caim teve a oportunidade de se colocar aos pés do Senhor. Ele teve a oportunidade de se arrepender, mas ele escolheu seguir o próprio caminho dele. Ele escolheu continuar vivendo aquilo que ele escolheu. Pelo menos nisso ele foi firme, né? Ele foi firme em sustentar a mentira e a coisa errada dele, né? Então ele quis viver nos seus pecados. Então a gente precisa se arrepender e se prostrar aos pés do Senhor, porque a gente está sujeito às coisas na nossa vida. A gente pode errar, a gente pode fazer alguma coisa que às vezes não agrada a Deus, mas a gente precisa ter a humildade e a certeza de que Deus vai nos redimir, porque Ele não vai querer que a gente fique perdido nas coisas. Ele não quer que a gente fique vivendo essa vida toda errada. Ele quer que a gente siga no caminho dele. E Ele vai tentar nos puxar de volta. Ele vai tentar nos trazer de volta. Mas a gente não pode escolher andar no que é fácil. Porque andar no que é fácil vai ser tranquilo, vai ser super gostoso. Vai. Mas depois a cobrança vem. E aí? Vai fazer o quê? Então a gente precisa se atentar nisso.
E aqui, se a gente for fazer uma analogia igual eu acabei de fazer, então o caminho de Caim no pecado ele foi o seguinte: falta de compromisso, ira, inveja, orgulho, assassinato e mentira, né? E pode incluir até aqui, né, a questão de não assumir responsabilidade, se eximir daquilo que você fez, não assumir os seus erros. E o Espírito Santo, ele fala que a gente tem que vigiar essas situações, porque são situações que vão acontecer na nossa vida em momentos onde tudo está indo bem. Você imagina, Caim e Abel estavam vivendo tudo bem, tudo certo, Caim não tinha vontade de matar o irmão, Produzindo tudo, beleza. produzindo, o outro criando lá os cordeirinhos dele, tudo certo, as famílias lá vivendo, as coisas acontecendo, mas uma situação onde um foi contrariado, vamos dizer assim, gera todo um outro negócio. Então a gente precisa estar atento nessas coisas, porque às vezes a gente fica, né, com situações na nossa vida que vão nos levar a quê? Vão nos levar a seguir um caminho que não é o caminho de Deus, que é o caminho de Caim. E esse caminho, pelo que a gente viu aqui, não tem volta. E depois, se vocês quiserem aprofundar na história, ele ainda vai continuar questionando Deus, vai falar, pô, mas agora eu vou ter que andar fugitivo, aí eu sou a vítima, né? Que é outra coisa que o cara que peca faz, né? Ele é a vítima da situação, ele foi excluído pela sociedade, né? Vamos dizer assim, e ele continua com tudo isso e vai seguindo desse jeito. E aí depois Deus vai ter um outro episódio que vai falar o quê? Não, tudo bem, você é a vítima, mas mesmo assim ainda vou te proteger, fica tranquilo. Então assim, Deus mesmo ele fazendo um monte de coisa errada, ainda até o fim protegeu ele, mesmo ele não fazendo o que era certo. Deus deu oportunidades para ele, mas infelizmente é assim, muitas pessoas escolhem fazer o caminho errado e continuam vivendo no caminho errado, né? Às vezes são pessoas que, igual a Caim aqui, que temem a Deus, mas preferem fazer o caminho errado, preferem fazer aquilo que não deve. O João, é interessante que ele não questiona Deus, né? Sim. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que possa ser perdoada? Senhor, que o Senhor é Deus, não vai perdoar essa falinha? Essa pequena Esse só. detalhe. Vai ser pequeno, né? E a gente age assim, né? Sim. Ele quis usar uma característica de Deus para ainda questionar ele. Isso é uma mente muito maléfica, né? Sim. Esse é o Deus perdoador. Como assim? A minha maldade é maior que o seu perdão. Nossa. Mas você vê, Satanás não Tem um faz isso, versículo, né? Com Deus do exército. tem um versículo, 1 João 3,12: não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Então aqui, João coloca a pá de cal na situação, né? Então, ele era um maligno. 1 João 3,12. Então, não sejamos como Caim, que era do maligno. Para o cara falar aqui que ele era do maligno, ele era mal mesmo, não era um malzinho. Hã? E M maiúsculo. E para concluir, eu quero ser simples aqui, né? Então, Caim, ele rejeitou o caminho da salvação. Caim, ele foi rebelde, o orgulho e a sua justiça própria foram os principais pontos dele aqui. Então ele cometeu os mesmos erros que muitos cometem. E Deus deu oportunidade de arrependimento, da mesma forma que ele faz com a gente, mas a gente precisa fazer o quê? Agir diferente. Se Deus está nos dando a oportunidade de nos redimir, nós temos que nos redimir e pagar o preço daquilo que nós fizemos errado, porque às vezes a gente quer insistir no problema. E fica a pergunta, que depois de todas essas palavras, a gente vai seguir qual caminho? O caminho que nos satisfaz ou o caminho que nos leva a Cristo, né? Então, o versículo do começo volta aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente tem que meditar nisso.
Se eu tiver uma escolha para fazer, essa escolha me leva a Cristo ou não? Ela me afasta de Cristo. É uma escolha difícil ou é uma escolha fácil? Então, se for uma escolha fácil, pode ser que não seja de Deus. Então, eu preciso vigiar. E que Deus nos dê graça aí para poder fazer essas escolhas e ouvir o Espírito Santo. Porque não é fácil. Ele nunca falou que seria. Então a gente precisa pelo menos tentar diminuir as coisas, né? Amém? Amém.